Então, eu acho que um dos maiores ladrões de sonho, na minha opinião, é a promessa de que você não vai precisar se esforçar para ter resultado. E quem não gostaria, gente? Você acha que eu gostei de passar todos esses anos pegando livro para poder estudar? Já peguei livro no lixo também para estudar. Uma das características mais marcantes assim da minha personalidade é esse desejo de não se acostumar com o que você tem hoje e querer mais, né? Esse sentimento de você pode mais. Empurra mais um pouco, mais um passo, mais uma légua, mais uma milha, caminha mais um pouco. Eu venho de uma realidade de muita escassez, então a gente isso acaba impregnando assim em você alguns pensamentos, alguns sentimentos, às vezes de falta de merecimento, de síndrome do impostor, né? Às vezes o medo de tudo que você está vivendo ser só um momento, depois você ter que voltar para estaca zero, né? A gente vai percebendo que é um problema estrutural social, né? E, infelizmente, eu tive que lutar muito contra isso, contra esse sentimento de toda vez que eu vi uma porta na minha cara, eu acho que é porque não é pra mim, né? Então, eu tive que vencer isso de uma forma muito honesta comigo mesmo. Eu tava preocupado como é que eu ia devolver o dinheiro das pessoas. Porque as pessoas me viram na TV. Eu tava com tanto medo de ser uma farsa, né? Hoje as pessoas fazem isso de forma gratuita na rede social, mas para você entender assim a formação que eu tive dos meus pais de honestidade, o que me machucava mais era o medo de como é que eu devolver o dinheiro das pessoas e as pessoas acharem que eu estava enganando elas. Fala pessoal, mais um episódio aqui do Foco Certo Cast. Eu sou a Laís, host desse bate-papo com vocês. E a gente sabe que a educação tem muitas pessoas que olham como um lugar de apenas prova, nota, boletim, entregas, mas tem muita gente que encontra na educação a oportunidade de crescimento, a virada de chave mesmo. E hoje o nosso convidado é essa pessoa que conseguiu encontrar, através do estudo, essa virada de chave e conseguir provar que as coisas realmente podem dar certo, não é, Lucas? Exatamente. Salve, pessoal. Eu sou o Lucas, sou o co-host. Estamos aqui hoje com um convidado de peso. Hoje eu vou puxar o CTA logo no começo. Tem que se inscrever no canal, deixa o seu like, deixa um comentário aí no Spotify, porque se o convidado de hoje não mereceu o seu like, nada mais merece, certo? Ele é professor de inglês, influenciador, palestrante, roteirista, ator, cineasta e muitas outras coisas, além de ser pai do Kevin e do Cauã. Ele nasceu na periferia de Feira de Santana, na Bahia. Começou a aprender inglês praticamente sozinho, com pouco recurso, mas com muita insistência. E acabou conquistando uma bolsa para estudar cinema nos Estados Unidos, na New York Film Academy. De lá para cá, virou referência ensinando inglês com humor e narrativas humanizadas, usando a própria história para falar de acesso à educação e mobilidade social. Em 2025, se tornou embaixador da Quero Bolsa e comunica com jovens do Brasil inteiro que sonham em estudar e fazer uma faculdade por um valor mais justo. Então, hoje a gente tem a honra de receber no Foco Certo Cast o Thiago Rocha. Caraca, que chique, hein? É bom quando alguém apresenta você, né? Bom demais. Gente, é um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. E gostei dessa parte que falou que em 2025 me tornei embaixador da Quero, porque realmente é uma coisa que eu falo com muito orgulho, né? Poder fazer parte de uma narrativa, de uma iniciativa que ajuda pessoas que, alguns anos atrás, se pareciam muito com a minha realidade, né, a ter acesso à educação. Estou muito feliz. Que massa. Boa. A gente tem até que respirar, né, para falar do currículo do Thiago, porque, assim, é muita coisa boa. Thiago, antes de a gente falar sobre carreira, sobre formação, eu queria conhecer o Thiago antes de Nova York, né? Thiago que veio da periferia. Então, me conta, quem que é o Thiago antes de todo esse crescimento, né? Bom, o Thiago sempre foi uma criança muito criativa, né, arteira, comunicativa, né, eu costumava ser the life of the party, né, a alegria da casa, né, chegava os vizinhos, os familiares para visitar, eu sempre aquela criança que estava ali no meio, falando, fazendo piada, né, sempre gostei muito de me conectar através da arte e também escrever, desenhar. Eu achava que eu ia ser artista plástico. Ah, é? Gostava muito de desenhar quando eu era mais nova, assim, eu fazia
histórias em quadrinho e escrevia livros, assim, de ficção com ilustração, né? Tá tudo lá na casa dos meus pais, até hoje. Mas eu sempre fui uma criança que tinha esse desejo de conhecer o mundo, né? Eu acho que o mundo fazia um convite pra mim o tempo todo, né? Vem me conhecer. O mundo nessa feira de Santana. Sai do seu total de prazeres, né? Eu sempre tinha esse desejo, essa voz que me chamava. E era através dos filmes, né? Que eu conhecia esse pedaço do mundo. E então, eu acho que uma das características mais marcantes, assim, da minha personalidade é esse desejo de não se acostumar com o que você tem hoje e querer mais, né? Esse sentimento de você pode mais, empurra mais um pouco, mais um passo, mais uma légua, mais uma milha, caminha mais um pouco. Então acho que o Thiago é isso, criativo, divertido, sonhador. Também tem os meus problemas, né? Muitos problemas, né? Eu venho de uma realidade de muita escassez, então a gente isso acaba impregnando assim em você alguns pensamentos, alguns sentimentos, às vezes de falta de merecimento, de síndrome do impostor, né? Às vezes o medo de tudo que você está vivendo ser só um momento, depois você ter que voltar para estaca zero, né? Então, embora seja uma pessoa bem positiva, também tem algumas sombras, né? Como a psicóloga fala, que ainda precisam ser silenciadas, né? Dentro do meu processo de me entender como um homem preto periférico que teve uma mobilidade social através da educação. Que massa. Você comentou sobre os filmes, tem algum em específico que você lembra que te deu esse vislumbre de conhecer fora do Brasil ou outras realidades? Assim? Cara, tem um filme que me marcou muito, que foi o Esqueceram de Mim. E engraçado que uma das cenas iniciais do filme, a câmera ela faz como se fosse um caminho, um passeio assim pela casa, mostrando alguns objetos, e mostra um snow globe. Aquele globo, né, com a cidade de Nova York, que fica dentro de uma bola de vidro. E eu achei aquilo ali a coisa mais linda quando eu vi aquilo ali. Tanto que hoje eu coleciono os Snow Globes. Então, todos os países que eu vou, eu tenho uma coleção lá. E graças a Deus eu nunca derrubei nenhum. Eu sou muito desastrado, gente. É um milagre eu não ter derrubado um negócio desse até hoje. E eu lembro que quando eu vi aquele globo e a cidade de Nova York, aquilo ali começou meio que fez meu olho brilhar, assim, né? E até que o nome do meu filho é Kevin, por causa do personagem do filme. Que maneiro saber disso. Agora tudo faz sentido. Verdade. E você comentou que os filmes te impulsionaram muito por esse processo. E quais foram os seus primeiros passos, Thiago, para começar a entender que existe um mundo fora de Feira de Santana, né? O que você começou a fazer como primeiro passo? Bom, eu acho que aprender o idioma foi algo extremamente inovador, né? Dado a minha realidade, eu não conhecia ninguém que falasse inglês. Eu acho que o idioma realmente foi essa janela para ser o primeiro passo. Mas tem um fato curioso na minha vida, que embora eu sempre sonhei para os Estados Unidos, né? Eu falo até na minha palestra, né? Que eu já tinha um pé nos Estados Unidos antes de saber que eu ia para lá. Porque meu pai, ele era pedreiro, né? E antes de eu nascer, se mudou para minha cidade uma família de americanos. E meu pai foi contratado para construir a casa deles. E essa família de americanos, eles abriram uma igreja lá na nossa cidade, que era no bairro onde meus pais moravam. Eles se conheceram na igreja desses missionários americanos e eles celebraram o casamento dos meus pais. Então eu lembro que quando eu era criança, né, eu vi o álbum de fotos. O que é esse povo loiro aqui? Eu nunca vi esse povo. Aí falei, não, aqui eram os pastores que eles moravam aqui no Brasil e tal. Então, vira e mexe, eles vinham para visitar, né? Eles voltaram para os Estados Unidos quando eu cresci. Quando eu nasci, na verdade, e eles voltaram, uma vez por ano eles vinham no mês de junho para visitar, né, como é que estavam as pessoas e tal. Então, meio que uma vez por ano eu ia com meus pais para esse momento que eu via que eles falavam com tanto carinho desse pessoal e tal. Sim. E vendo esses americanos, eu comecei a ficar, caraca, eu queria ir com eles também para os Estados Unidos. Então eu tinha esse desejo também de conhecer esse lugar lá, que eu via nos filmes, e foi o primeiro contato que eu tive com nativos assim mesmo, sabe? Me ver que eles falavam inglês. Quantos anos, Thiago, você tinha? Eu acho que eu tinha, a primeira vez que eu os vi, eu acho que eu tinha uns 8 anos, mais ou menos. Super novo. Bem 8 novinho anos. E o primeiro contato com o inglês, ele aconteceu como? Olha, eu não lembro exatamente qual foi o primeiro contato com o inglês, mas eu lembro de uma situação que ela foi meio que diferente pra mim, né? Quando eu sempre fui de igreja, né, assim, então minha família sempre me criou na igreja e tal. E eu lembro que teve um dia que veio um grupo de Salvador
de uma ONG chamada, tipo uma ONG assim, né, que se chama Jokun. E aí eles faziam teatro, pintavam o rosto de branco, tipo um pantomima, era peça de mímica, Sim. e fizeram uma peça. E aí depois eles fizeram uma coreografia de hip hop na igreja, com a música em inglês. Caraca. Aí eu nunca tinha visto nada daquilo, assim, uma música, eu não sabia que tinha música cristã em inglês, isso, Sim. naquela época, né, não tinha internet, celular, nada. E eu achei tão massa a música, que até hoje eu lembro o nome da música e a melodia da música. Que Isso me diferente, marcou muito. Eu fiquei muito curioso pra saber o que tava na letra. E aí, eu acho que aquele momento ali foi, nossa, que massa que esse som, essa batida, essa música, o que eles estão falando? Daí começou aquela... se eu aprendesse inglês, eu acho que eu quero aprender inglês. Uma faísca do conhecimento vindo, né? Foi. Que legal. Perfeito. E como que foi esse processo? Você foi pra livro? Você foi pra aula mesmo? Como que foi esse processo Curso, mesmo pra talvez. se Bom, desenvolver a língua? meu pai contratou um professor particular, né, pra me dar aula, só que não... Aí todo mundo, como assim? Brincadeira, gente. Meu professor particular foi eu mesmo. Então, Autodidata. eu pedia... Eu sempre gostei muito de estudar, assim, né? Embora eu tinha muita dificuldade na parte de matemática, tudo de cálculo não é comigo, tá? Tem quem sabe, quem me conhece sabe, né? Eu tenho que contar no dedo. Eu tenho que contar no Tô dedo junto com contas você, não tem básicas, né? Eu sou o típico artista, sabe? Só se entende em humanas, Entendi. né? Mas eu sempre gostei muito de estudar e de escrever. Então eu pedia pra minha mãe, né? Minha mãe, ela trabalhava como doméstica, ela trabalhava em várias casas, né? E geralmente esse pessoal, os filhos faziam inglês, né? Que era o FISC, na época que era o mais famoso, né? Aí eu falava, mãe, vê se eles têm dicionário de inglês, vê se eles têm algum livro de inglês que podem me emprestar. E aí ela começava a pedir nas casas do pessoal, dicionário de inglês, livro, né? Nos cursos de inglês, assim, cada ano, cada semestre você tem um material, né? Que é o livro, o Student Book e o Activity Book, né? São 2 materiais e os CDs e tal. E aí, quando você passa para o próximo nível, você não usa mais aquele material, né? Então, eu lembro que minha mãe conseguiu... O primeiro livro que ela conseguiu foi um livro que tinha a bandeira do Reino Unido na capa. Era uma capa bem dura. E era um inglês britânico, né? Não tinha um CD, era fita. Mas a pessoa não emprestou a fita, só emprestou o livro, né? Faltou a fita. Mas eu lembro das atividades, o livro estava todo respondido, aí eu vinha com a borracha apagando, né? Para poder reutilizar. E aí eu fazia, assim, listas de vocabulário, tinha que aprender 20 palavras toda semana. Você se colocava essas metas. Eu não sabia o método, né? Então, hoje, a forma como eu tentei aprender fez eu demorar muito mais. Porque eu primeiro foquei em aprender palavras isoladas. Então, eu lembro que eu tinha um caderninho. Eu sou muito visual, né? Eu falo pra vocês, eu vejo o caderno, né? Ele é um caderno desse tamanho assim, com uma aba verde assim. E aí eu fazia listas de vocabulários, né? Vegetais. Aí fazia frutas, doenças, material escolar. Aí era lista separada. Mas toda vez que eu tentava falar inglês, eu não conseguia formar frases porque eu não sabia muito a estrutura, né? A ordem das palavras. E a pronúncia também. E a pronúncia também não tinha. Ela, né? Eu falava, tipo assim, como se lia, né? Sim. E então depois de um tempo eu comecei a ter acesso a fitas, né? E aí foi quando mudou o jogo pra mim, que eu consegui ouvir diálogos e pegar a transcrição dos diálogos nos livros, né? Nas revistas. E aí eu comecei a memorizar esses diálogos, praticar a pronúncia, né? Mas eu entendi que o jogo pra mim mudou no inglês foi quando eu saí de querer aprender vocabulário, de frase isolada, e tentar aprender frase pronta. Então eu fui aprendendo frases prontas de vários contextos, né? Frases para falar de gostos, de desgostos, frases para falar do passado, frases para falar do futuro. Aí eu fui fazendo um caderno de frases, né? Aí tinha lá eu dividi em capítulos, então eu tinha capítulo só de frases no presente, só de frases no passado. Caramba. Você foi criando sua metodologia mesmo, meu né? método. E isso que você traz é importante da questão da proatividade mesmo do ensino, né? Acho que tendo uma estrutura ou não, e muitas das vezes a gente precisa ter essa proatividade. Então, o que falta, como que eu vou atrás, quem que vai me ajudar, quem que vai me emprestar esse livro. E você traz muito isso, né, Thiago, do processo de autodidata e também de pegar o livro emprestado, de construir seu próprio processo. Como que foi também para você estudar, seja o inglês ou no seu processo mesmo de carreira, numa vertente onde que tudo dizia vai trabalhar e resolve, que é mais fácil, é mais rápido, e lidar com tudo isso sendo autodidata, né? Sem essa estrutura mesmo. Bom, eu tenho muita sorte, ou
sorte ou abençoado, enfim, seja qual for a palavra, mas positivo, que os meus pais, eles sempre, embora vieram de uma situação social também, bem escassez, de dureza, né? Eu sempre falo para as pessoas assim, meu pai, ele viveu em situação análoga à escravização até os 12 anos de idade. E o pai dele faleceu quando ele era muito novinho, e meu pai é gêmeo, e aí a minha avó deu ele para um fazendeiro. E aí ele foi explorado por esse fazendeiro, né? Passou anos no cana-de-açúcar, morando sozinho no meio de um casebre, no meio da cana-de-açúcar. E ele conseguiu fugir quando chegou na adolescência e tal. Então, eu lembro que eu cresci vendo meu pai vivendo num modus operandi de... Ele entendia que o valor dele no mundo se dava quando ele estava trabalhando. E por isso que ele estava sempre fora de casa trabalhando, né? Demorou muito para essa maturidade chegar aqui, né? Porque naquele momento eu sentia que não tinha uma conexão emocional com ele, que ele só pensava no trabalho. Depois, quando ele só me contou essa história, depois que ele tinha casado, que já tinha, enfim. E a minha mãe cresceu também numa situação que teve que começar a trabalhar muito cedo, né? Então, tanto que ela se formou começou a trabalhar na escola, né? Como limpeza, né? E tal. E ela voltou para estudar na escola que ela trabalhava. Então ela se formou no EJA, né? Terminou o ensino superior, fundamental, e fez o ensino médio também. Mas assim, meu pai, depois de 50 anos, ele botou o sonho dele era fazer matemática na universidade. Ele queria fazer faculdade de matemática. Então ele entrou em cursinho, ele chegava a dormir em cima do livro, assim, ó. Quantas vezes? São 50 anos? Depois de 50 anos. Incrível, né? isso. Então, assim, só para vocês entenderem que na minha casa, a minha família, embora a gente tinha muita escassez, a gente não era incentivado a sair para trabalhar. Se a gente tivesse que escolher entre trabalhar e estudar, a prioridade é estudar, entende? Então, assim, eu lembro que quando eu era muito novo, meu pai deixava sobre a mesa listas de matemática que ele inventava da cabeça dele. Ele sempre gostou de cálculo, né? E assim, gente, ele é pedreiro, né? Caraca, hoje a profissão de pedreiro está muito mais valorizada, né? Então, às vezes eu conto a minha história e as pessoas falam, que eu cresci nesse universo que eu era filho de um pedreiro e de uma doméstica. As pessoas falam, sim, mas pedreiro ganha muito bem. Não. Gente, eu tô falando de quase 30 anos atrás, quer dizer, 30 anos atrás, né? Não era o que vocês estão vendo hoje, né? Então, era uma realidade social, estrutural, financeira, muito difícil. Mas, às vezes que meu pai me levava a trabalhar com ele, eu ficava admirado com a quantidade de conhecimento que ele tinha que ter para fazer o que ele fazia. Porque ele tinha que entender de engenharia, ele tinha que entender de matemática, tinha que entender de química para fazer o cimento, de física. E assim, os cálculos que ele fazia, ele falava, né, que ia tirar o prumo para botar o piso, para o piso não ficar torto. Então, assim, eram muitos conhecimentos mesmo. E muito conhecimento lógico de matemática. Então, ele tentava me incentivar nisso, que ele sabia que eu não era bom. Já meu irmão, top em lógica, né? A parte de lógica, ele é ótimo, né? Tanto que hoje ele é petroleiro, né? Você já trabalha muitos anos na Petrobras, né? Passou no concurso, foram 3 vagas no Brasil para quando ele fez esse concurso. No Nordeste, ele ficou em 2º lugar, sem fazer cursinho. Então, ele era muito inteligente. É muito inteligente. Mas, assim, onde é que eu quero chegar com isso tudo? É que, embora todo esse cenário pudesse me empurrar, não, vai trabalhar, vai fazer o teu, a gente tinha essa semente, vai estudar, sabe? Sim. E embora eu fosse o filho que flertava com ser artista, né, talvez os pais poderiam ter medo, né, né, qual é a carreira mais segura? Faz o concurso. É verdade. Mas, ainda assim, os meus pais, eles me apoiavam muito. Eu lembro que uma vez teve uma feira de arte, uma feira na minha igreja, assim, você fazia o que você tinha de talento, né, pra gente arrecadar fundos para ajudar uma obra social. E aí eu pintei várias telas, né, que naquela época eu gostava de pintura, de desenhar, eu fazia rosto de pessoas. E aí eu passei semanas pintando os quadros. E ninguém comprou nenhum quadro na feira. Eu fiquei tão triste. Aí eu lembro que meu pai chegou lá na barraca e ele comprou um quadro. Legal. Né? Foi muito legal essa memória, né? Esses quadros estão na casa da minha família até hoje. Mas eles sempre apoiaram, assim, quando eu ia fazer os espetáculos, que eu comecei a dirigir uma companhia de teatro, eles sempre apoiaram. Então eu sou muito grato por não ter tido que viver nesse modus operandi, né? Entre ter que escolher fazer o corre do trabalho, sabe? Sim. Mas eles tinham um medo muito grande que eu fosse preguiçoso. Isso meu pai
Ele me acordava às Entendi. 5 horas da manhã todos os dias. Ele falava, homem, não pode dormir até meio-dia. Entendeu? Eu não tinha nada pra fazer, mas eu tinha que levantar na hora que ele Estar saía. ali de pé. Entendeu? E eu ficava com raiva da época, mas hoje eu entendo, né? Se tem uma coisa que eu não sou, gente, é É preguiçoso. preguiçoso. Esse núcleo familiar forte, a gente vê que impacta, né? A Faz. família inteira ao redor da educação como um motor de transformação de vida, né? Uhum. Acho que é até mais fácil entender por que o Thiago tá aqui hoje, né? Na posição que você tá, como que você foi evoluindo em várias áreas, em todas elas através do estudo, né? Exato. Faz muita diferença quando a gente consegue ter essa estrutura e até quando nós não temos essa estrutura, até para quem tá nos escutando, talvez que não tenha esse suporte, às vezes familiar, é também entender quais são os caminhos, né, que essas pessoas podem seguir. Você trouxe vários exemplos do que você precisou fazer. Porque é isso, né? Mesmo a gente tendo essa estrutura que ajuda muito, que nos encoraja e trabalha nesse lado da motivação, você precisou levantar, dar os seus passos, ter coragem para vender seus quadros e ninguém comprar e ainda estar ali de pé, né? Então, tem todo um processo que é nosso, né? Mesmo nosso. com todo o suporte, que faz nosso. muita diferença, né? E até pensando nessa questão de suporte, aqui no nosso podcast, no Foco Certo, e na Quero também, a gente trabalha muito com os ladrões de sonhos, né? Que são as falsas promessas, o caminho mais fácil, o atalho. E a gente sabe que hoje existem vários, né, ladrões de sonhos. Hoje a gente enfrenta uma grande realidade de pessoas que estão trazendo que faculdade não é necessária, ou que os jogos de aposta vão te trazer uma vida muito milionária. E eu queria escutar de você, Thiago, quais foram os seus ladrões de sonhos ou os ladrões de sonhos que você enxerga hoje também, né? Sim. Bom, eu acho que esse tema é muito importante, principalmente na época que a gente vive, onde a informação ela se tornou tão acessível para todo mundo. E quando se fala muito, né, às vezes as pessoas, o grande público, a grande massa, eles não sabem como comprovar informações, né? Então, às vezes uma promessa, faça isso que você vai ter isso, para uma pessoa que não tem como comprovar e que, da forma como é apresentada, ela acredita. E às vezes a culpa nem é da pessoa, porque a gente é só vítima de um sistema, né? Engraçado, assim, eu tô, por exemplo, agora estou estudando muito inteligência artificial, né? Inclusive abri agora uma startup com braço de inteligência artificial para educação, né? Eu tô com hiperfoco nisso agora, né? E, inclusive, uma dica para os jovens que estão aí tentando se encontrar em uma carreira. Se eu tivesse começando minha carreira hoje, eu ia estudar isso. Porque o que a gente está vivendo hoje, só antes de responder Por a pergunta, favor. a gente viveu 3 momentos muito importantes na minha opinião, na história da humanidade, né? O primeiro foi o advento da eletricidade, né? Existe o mundo antes e depois da eletricidade existir, né? Depois a gente tem a internet. Meu filho não vai saber o que é o mundo antes da internet. Eu vivi antes da internet e depois. A gente estava vivo na transição. E a gente já vê a diferença que é do antes e depois. E agora a gente está vivendo um mundo que é o advento da inteligência artificial, né? Existe o mundo antes e depois, né? Assim, eu fazendo um adendo, assim, a gente pensar na televisão, rádio, alguns meios de comunicação, né? Assim, e pensando quantos anos esses meios de comunicação precisaram para conseguir atingir 50 milhões de usuários, né? Então a gente está falando ali de meios de comunicação que demoraram 75 anos, 45, 30 anos, 5 anos, e o ChatGPT, por exemplo, demorou 2 meses para bater 50 milhões de usuários. Cara, é absurdo isso. Absurdo. Então, Seu filho, Cauã, por exemplo, já cresceu e já vai crescer agora na Exato. era da inteligência artificial, né? exato. Uma Então, assim, vivência. existe uma janela muito grande que quem conseguir surfar e resolver problemas das pessoas através da inteligência artificial vai escalar muito, muito rápido, né? Mas nesse universo de que tudo é muito rápido, porque mas nem tudo é, a gente não sabe Pra o onde a que gente vai, o é que é que a verdade, gente que vai não é. acreditar, né? Então, eu acho que um dos maiores ladrões de sonho, na minha opinião, é a promessa de que você não vai precisar se esforçar para ter resultado. E quem não gostaria, gente? Você acha que eu gostei de passar todos esses anos pegando livro para poder estudar? Já peguei livro no lixo também para estudar na escola de inglês. Será que vocês acham que é bonito? É só para romantizar? Nossa, não, eu queria ter. Se eu tivesse uma coisa que apertasse o botão e o inglês entrasse na minha cabeça um dia, meu top. sonho. Né? Tem gente que promete fluência em um mês. É, né? Exato. Mas não é assim. Tudo na vida
leva tempo. E a gente precisa aprender a viver os processos. Se a gente volta para a natureza, a gente vê que você planta uma semente, você rega a semente torna um brotinho, ela cresce, passa por processo de maturação, até tornar a fazer o fruto. E depois que o fruto cai na terra, começa tudo de novo. Então, se a gente quer pular etapas, isso não é sustentável, né? É igual a questão da internet. Tem gente que viralizou com um vídeo. Cadê essas pessoas? Cadê a moça do avião que viralizou esse ano? Não se sustenta, Não dura, né? Então, a gente precisa aprender a construir a nossa jornada em topo para o sucesso. E claro que a gente pode avançar muito, passos mais largos com a tecnologia, com os acessos, mas ainda assim é preciso fazer e passar por esse caminho. Então, por que hoje as pessoas não fazem uma agenda de estude e faça um concurso público? Por que ninguém tá vendendo essa promessa mais na internet? Porque ninguém quer parar para estudar, não. Sabe, imagina você fazer um concurso para diplomata. O cara ganha muita grana. Mas o tanto de idioma que o cara tem que saber falar, o tanto de lei que o cara tem que saber, ninguém tá querendo prometer isso, entendeu? Vai ter que ser proporcional, né? Tá entendendo? Então o que a pessoa quer aperta o botão, tchau, dinheiro na conta. Prim. Falso. Né? Não é sustentável, e mesmo que fosse real, vai ser uma vez e tchau, né? Pra te enganar. Exato. Então eu acho que na minha vida, os ladrões de sonho, eles se apresentaram de forma diferente, porque eu não cresci nesse processo de formação minha, eu não tinha acesso à internet, eu não tinha acesso a esse mundo. O que eu via era o meu mundo. Eu existia no meu mundo. E o meu mundo tinha leis e tinham características que elas me faziam ler a sociedade de uma forma que às vezes me sentia como se eu fosse mais um que ia entrar naquele mesmo caminho. Falou muito, não disse nada. Calma. É porque quando eu chegava nos lugares e eu não via pessoas que se pareciam comigo tomando decisões em lugares de destaque, em lugares de poder, meio que ia se criando na minha mente, no meu imaginário, um sentimento de que não é pra mim aquele lugar. Então, um dos maiores lugares, eu diria que ladrões de sonho, foi vencer o sentimento de que não é pra mim, né? Eu lembro que uma vez a minha mãe, ela trabalhava na casa de uma família que tinha bastante condição, e um dia ela me levou, porque eu não tinha com quem me deixar, e essa família tinha filhos gêmeos, né? Era da minha faixa etária, então eu gostava, porque tinha muitos brinquedos, um quarto tipo de novela, e eu gostava muito quando minha mãe me levava pra lá. E um dia, essa patroa da minha mãe levou os meninos pra um restaurante que era tipo McDonald's, né? O nome era McRae. E aí, E aí foi a primeira vez que eu fui num lugar como esse e comi um hambúrguer. Mas eu lembro a sensação de me sentir totalmente fora, um peixe fora do aquário, entrando naquele lugar. E não vendo ninguém na mesa sendo atendido que se parecia comigo, né? Foi, eu acho que talvez foi o primeiro choque, assim, de realidade, assim. E durante a gente vai vivendo, a gente vai construindo nosso caminho, a gente vai percebendo que é um problema estrutural social, né? E, infelizmente, eu tive que lutar muito contra isso, contra esse sentimento de toda vez que eu vi uma porta na minha cara, cara, eu acho que é porque não é pra mim, né? Então, eu tive que vencer isso de uma forma muito honesta comigo mesmo, né? E sem romantizar o problema, mas tentando ir de frente e cravar a minha oportunidade no meio desse universo aí. Exato. Que não tá pronto para ver pessoas, né, periféricas, pessoas pretas, pessoas de classe baixa assumindo e acessando lugares, né? Para algumas pessoas, eles acham isso uma audácia. Um absurdo. Como você ousa tentar estar aqui entre nós? Né? Exato. A gente teve um bate-papo, né, com uma das convidadas, que ela trouxe esse ponto da importância de superarmos esse estrutural, porque ele vai existir, mas como que eu cravo esse meu lugar? Então, se eu conseguir estar naquela mesa, né, de uma tomada de decisão, onde eu posso ser ali o único, como que eu vou fazer com que a minha voz seja escutada, a minha apresentação ela seja passada, o meu trabalho ele seja colocado ali como um ponto também. E eu gosto muito de trazer a importância de a gente criar alianças, né, com quem também está do nosso lado, né? Então, às vezes, quem vai estar do meu lado não necessariamente vai ser um semelhante, mas vai ser uma pessoa que também tem o poder na caneta.
E aí eu sento com essa pessoa pra que a gente consiga ir avançar juntos. Acho que provavelmente você deve ter encontrado muitas pessoas que também te alavancaram, né, nesse Sim. processo. E, Thiago, Nova York. Que todos nós queremos New saber. York. Dá pra colocar uma musiquinha de Já. fundo aqui. Editor, por favor, no corte, eu Por quero favor. essa Coloca música. o vídeo Eu quero eu dar lixo aqui. dançando na Times Square essa música. Bota aí no- Gente, no por corte. favor, a gente precisa disso. Mas conectando com essa questão de barreiras invisíveis, enfim, a gente vai pra mais uma que normalmente é colocada, né? Que é o mundo internacional. O quanto que isso é inacessível, Uhum. inalcançável. É. E, cara, você teve uma bolsa em Nova York. Como que essa bolsa chegou? Como que essa chave virou, assim? Me conta. Estão preparados? Você tá preparado? Agora vai começar a história. É um filme, tá? A minha história é um filme. Essa história é um né? filme. Literalmente um filme. E eu tenho uma palestra que conta a minha história, né? O nome da palestra é O Sonho Não Acabou. E eu mostro a jornada, né, desse menino que aprendeu a voar com asas de papel, né? Que eram os livros que foram essa jornada pra mim. Mas, o que acontece? Lembra que eu tinha um pé nos Estados Unidos? Sim. Família de família. americanos. Aham. E tinha essas fotos dele na minha casa. Eu lembro que eu peguei uma foto dessa família que tinha lá, uma foto bem pequena assim, foto de bolso. Eu colei no meu caderno, que eu tinha um caderno de visualização de sonhos, onde eu colava imagens. Era tipo um scrapbook, sabe? E aí eu escrevia a frase, colava adesivo. E a primeira página do caderno é a foto dessa família. E tava escrito ali, né? Esse caderno foi de 2009. De alguma forma, essa família está ligada à realização do meu sonho. Tava escrita lá. Caramba. Com o tempo, né, eu fui... eu tentei várias formas de ir para os Estados Unidos, tá? Primeiro, tudo que era sorteio de viagem eu me inscrevi. Eu lembro que uma vez teve um sorteio de uma escola de inglês e era quem conseguisse mais votos ia ganhar uma viagem pra Disney. Uhum. Aí o que é que eu fiz? Eu fui lá na minha igreja, pedi pra eles imprimirem vários papelzinhos assim com link. E aí eu ia pro ponto de ônibus, eu colava nas paredes, eu ia nas escolas e pedia para as pessoas votarem em mim, né? Não consegui. Aí eu entrei na universidade porque me falaram, né? Inclusive desses missionários falaram para mim que se eu fizesse universidade, talvez eu pudesse fazer um intercâmbio, né? Que a universidade paga e tal. Uhum. E aí eu falei, vou estudar letras com inglês. Na época eu queria fazer relações internacionais, mas não tinha, né? Na minha cidade. Aí eu fiz letras com inglês, não tinha nada de intercâmbio para letras. Não tem. E tava no Sei. auge aquele programa Ciências Sem Fronteiras. Sim. Não tinha para inglês, era mais tecnologia, né? É. E aí, eu lembro que mais ou menos no quinto semestre, eu fiz uma gambiarra. O pessoal o nome era AERE, né? Que era Assessoria de Relações Internacionais da minha universidade. Eu ia lá quase que toda semana para perguntar se tinha alguma bolsa nova. A moça já sabia, lá vem Thiago, lá vem Thiago. Aí eu tive uma ideia de fazer uma gambiarra. Olha o que eu fiz. Tinha um programa de intercâmbio aberto para a galera de biologia. E aí eu falei, olha, eu vou tentar me inscrever no intercâmbio como se fosse de biologia, só que eu vou me inscrever nas disciplinas de letras, que você escolhe as disciplinas que vai estudar. Perfeito. E eu passei para a Universidade de Ole Miss, lá no Mississippi. Uhum. E aí ele falou, Thiago, em 50 anos de universidade ninguém nunca teve essa ideia e tal. E pior ainda, você passou. E aí eu fiquei muito feliz, assim, parecia, Você né? disruptivo mesmo, Nossa. até no processo pra ir pra lá, né? Eu falei, caraca, agora deu certo, agora eu vou para os Estados Unidos. Eu lembro que eu tomei as vacinas, né? Porque tinha várias coisas que tinha que fazer. Fui para Salvador, fiz o passaporte, me sentindo assim, indo para Salvador. Fiz o passaporte, tudo. E aí, faltando um mês para minha viagem, eles cancelaram o contrato com a minha universidade. E aí eu não consegui ir, né? Aí eu já tinha falado para todo mundo do bairro que ia para os Estados Unidos, né? Aí o problema é esse, que eu sou muito... Eu falo muito. Minha esposa fala, Thiago, só fala depois que acontece. Eu ficava naquela agonia, fala. O Thiago no Jornal tudo. Nacional já contando. Tia- Tava indo. É aquele meme, mãe, não conta pra ninguém. Aí ela, boa noite. Já viu? Muito bom. E aí, eu falei, beleza, não consegui ir, né, esse intercâmbio. Depois, no semestre seguinte, eu passei em um outro intercâmbio, só que para o Canadá. Eu queria muito os Estados Unidos, mas era a Universidade de Bishops. Ficava, tipo, bem pertinho de Nova York. Então, eu já tava pensando, no final de semana eu vou para os Estados Unidos e durante a semana eu tô indo no Canadá. Uhum. E aí eu fiz a prova também, passei, dessa vez foi eu e outras 5 pessoas. E a universidade tinha que mandar um código pra gente se matricular nas disciplinas enquanto estava aberto, né, as disciplinas do semestre, né? Uhum. Não sei, vocês fizeram faculdade? Sim.
Na universidade de vocês era assim também, que tinha um período que você podia se matricular nas disciplinas e depois não podia mais. Isso, sim. Não era assim? Isso A mesmo. minha era um pouco diferente, mas era por... Acho que é federal de vocês? A minha era Estadual? universidade. Não, a minha era faculdade estadual. mesmo. É É mesmo. estadual. Eu tinha isso. E era a mesma coisa. Então, eles não mandaram o código na época. Quando a universidade foi cobrar, não tinha chegado, já tinha fechado a matrícula e eu estava no 7º semestre e não pode, pela lei da universidade lá, fazer intercâmbio no último semestre. Porque você tem que focar no TCC e tal. E aí, 4 anos de vida dentro da universidade, que eu entrei para fazer esse bendito intercâmbio, não deu certo, tchau. Uma coisa interessante também, durante o intercâmbio, na verdade, a minha universidade, esses americanos, eles começaram a vir para o Brasil uma vez por ano para fazer trabalho social e eu me tornei intérprete deles. Então, todo ano eu viajava com esses americanos no Brasil para ser tradutor, ficava 15, 20 dias com eles. E era um intercâmbio dentro do Brasil, né? Você dormia com alguém falando inglês com você acordava com alguém falando inglês. No alojamento ficava com os adolescentes. Eu entrei muito novo na universidade, com 17 anos. Então, todo ano eu falava, esse ano alguém vai me chamar para os Estados Unidos, alguém vai me dar uma oportunidade. E ano após ano, todo mundo gostava de mim, mas ninguém me chamava. E no final de cada viagem com eles, eu pedia para eles botarem o e-mail, endereço, telefone. Se um dia eu caísse nos Estados Unidos, eu sabia onde ia Tô ficar. chegando né? aí. Né? Me arruma um é quarto, isso? me arruma uma cama que eu tô indo. E todo ano não eram as mesmas pessoas que vinham, só os líderes que eram os mesmos. Aham. Porque lá era férias de verão. Então, eles convidavam quem queria vir para o Brasil e ajudar no projeto social. Então, eu conheci centenas de gringos, de americanos, dos Estados Unidos todo. Terminei a universidade, sem viagem, sem Nova York. E aí eu tive uma grande oportunidade, que eu comecei a dar aula na escola, eu contei para a diretora a minha história, meu sonho. E aí ela, Thiago, eu vou pagar essa viagem para você. Simples assim, né? Não precisava nem ter passado por tudo isso. Já ia direto lá na porta da mulher. Se eu soubesse, Né? Se eu soubesse. Né? já tava lá. Mas é o que eu falei pra vocês, é o processo. Faz parte, né? E aí ela pagou toda a viagem pra mim, contratou uma empresa de vistos e para poder, né, preencher meu visto e tal. Aí eu viajo pra São Paulo, a primeira vez que eu venho pra São Paulo foi pro meu visto. Eu chego assim, né, com a camisa xadrez, magrinho. Tipo assim, o nosso era seco, gente, só tinha pescoço e joelho. E aí chega assim, todo magrinho assim, com a pasta. Aí, né, você consegue ver, né, um pouco quem tá na sua frente, né, na fila, na hora de ser atendida. A cônsul super sorridente, atendendo todo mundo. Eu falei, meu Deus, graças a Deus que a mulher tá no good vibes hoje, né? Aí, quando chega a minha vez, a mulher nem olha pra minha cara. Ela ficou assim, ó, gente, passaporte. Quem vai pagar sua viagem? Rubiana. Aqui tá. Não precisa. Você vai ficar onde? Vou ficar em teu endereço aqui. Não precisa. E os botões pareciam martelo, assim, ó. Pá, pá, pá. E eu aqui, ó. Todos os documentos que eu levei, ela não quis ver nenhum. Só pegou meu passaporte. Aí ela pega o telefone do lado, que tem tipo um orelhão, assim. Hoje não é mais assim, né? Aí ela pega o telefone do lado. Porque ela não pediu pra ninguém que tava na minha frente. Aí ela pega um texto e lê, né? Que você não se encaixa no padrão, né, socioeconômico, vai estar nos Estados Unidos. Aí ela lê um texto, que é uma carta feita lá, e seu visto está negado, e devolve seu passaporte. Aí, cara, eu falei, não acredito. Foi bola na trave. Aí eu fiquei muito mal, mas a energia e a força, e o desejo e a beleza do meu sonho ainda me mantinha de pé. Eu vou tentar ir para Recife. Vou para Recife, peguei o resto de economia que eu tinha. Um mês depois eu fui para Recife. E aí foi um homem dessa vez. Ele já me atendeu totalmente diferente, né? Olhou para mim, olhou os documentos, consentia com a cabeça quando eu falava, né? Toda a linguagem corporal dele. Aí eu falei, graças a Deus. E aí, quase no final da entrevista, né? Chega uma moça do lado dele, dentro do guichê lá. E eu não consigo ouvir, porque a gente não ouve, né? Tá fechado o áudio. Mas ela fica só assim, ó. E ele falando com ela era só assim, ó. Eu acho que era alguma superiora dele. Ai, caramba. E aí ele pega o telefone. Não acredito. Não. Aí negou meu visto, de novo. E aí, nesse momento, foi um baque muito forte no estômago. Porque agora eu tava com 21 anos, né? E eu comecei a estudar inglês com 9 lá atrás, né? Então, eu visualizei aquele momento durante muitos anos. Eu visualizei o momento que eu consegui o visto, que eu ia para os Estados Unidos, que ia realizar isso. E aí eu volto para casa
Nossa, parece coisa de filme mesmo, né? Eu ligo a TV e tá passando Sessão da Tarde. E aí sabe que filme tá passando? Um Sonho Impossível. Aquele filme que tem um garoto negro que ele é adotado por uma família de americanos, que ele ganha uma bolsa para estudar futebol, que é a Sandra Bullock que tá no filme. Sim. E esse menino ganha uma bolsa para qual universidade? A Ole Miss. A mesma que eu tinha ganhado a bolsa. Tinha passado, né? Quando eu fiz alguns anos atrás. Nossa, aquilo ali me quebrou, assim. Eu chorei tanto, assim. Minha mãe tava em casa nesse dia, ela me abraçou, assim, e falou assim, não, filho, pra gente é mais difícil mesmo, mas não desistir não, né? E ali, aquele momento, eu resolvi dar meio que um stop, assim, nesse sonho, porque a minha vida, ela era construída em cima desse sonho. Todos os anos eu vivia... Gente, eu abri a mão até de algumas oportunidades na minha vida, porque eu falava, esse ano eu vou para os Estados Unidos, eu não vou me envolver com isso aqui, sabe? Eu vivia como se fosse, como se eu merecesse aquilo. E quando alguém fala para você, assim, você não se encaixa no padrão socioeconômico, né? Aí aquele soco no estômago, ele vem porque você ouve aquela voz falando assim, você não merece estar aqui. E quando você vem de um lugar onde você não vê ninguém vencendo, é difícil acreditar que você vai ser a primeira pessoa que você vai vencer. E por que vai ser eu? Por que eu? Né? Então essas vozes, elas ficavam ecoando na minha cabeça, então eu resolvi desistir. Né? Às vezes eu conto a minha história e as pessoas falam, nossa, que raiva. Por que tem que ser tão difícil para algumas pessoas? Né? Porque quando eu dava aula nessa escola de inglês, dessa professora, eu lembro que tive uma aluna que estudou na New York Film Academy. E o pai dela pagou, ela não precisou passar por nada disso, né? E, beleza, eu falei, deixa pra lá, né? Eu comecei a viver minha vida, eu sempre gostei de escrever, como eu falei pra vocês, de desenhar. Eu comecei a me envolver mais com produção audiovisual. E foi aí que eu fiz os meus primeiros videoclipes, curta-metragem, e tive a ideia maluca de fazer um longa-metragem em Feira de Santana. Fiz uma vaquinha, pedi às pessoas doação e tal. E consegui uma grana pra fazer um longa, sem regras musical, o nome do filme. E aí eu sou ousado, gente. Eu aluguei os cinemas da cidade pra exibir meu filme. Meu filme não foi rodado em película, né? Então eu aluguei um data show lá de Salvador, com um lumen bem alto. Um data show de alta resolução. Sim. Fizemos a gambiarra pra conseguir colocar na frente do projetor do cinema. Gente, vendi os ingressos. E o filme esgotou a bilheteria, assim, ficou todas as sessões lotadas, as pessoas sentando no chão pra ver. Porque todo mundo queria ver um filme gravado na cidade, né? E quem foi, gostou e falou, voltou, escolas levaram os alunos pra ver. Foi um grande movimento. Nossa, fenomenal. Né? Entrou pro marco na história da cidade. E depois do filme exibido, eu escrevi em festival de cinema. Para minha surpresa, fui indicado em 7 categorias no Festival Internacional de Cinema. Caramba! E a gente, na época, concorreu com um dos filmes que era da Globo Filmes, né? E dessas 7 indicações, a gente levou 3 estatuetas. Incrível, cara. E a gente foi para o Rio, muita gente da equipe, a primeira vez que andou de avião, né? E a gente vai pro Rio, quando chama meu nome, eu subo ali naquele palco ali, com aquele smoker que eu aluguei. E aí segura o prêmio e... Nossa, foi tão engraçado. Quando eles chamaram o nome do meu filme, eu nem esperei me chamar no palco, eu já subi correndo pra voltar. Sou eu. Foi muito loucura. E aí, assim, depois que eu ganhei esse prêmio, eu me deu aquela vontade de novo de tentar Estados Unidos, né? Porque eu sempre quis ir pros Estados Unidos e eu sabia que se eu fosse, eu queria estudar cinema. E aí, o que acontece é que eu entro em contato com a escola, que era a New York Film Academy, que há muitos anos atrás eu tinha visto no e-mail, procurando escola de cinema, a Universidade de Cinema de Nova York, eu tinha imprimido a foto de um menino que parecia muito comigo. Se vocês quiserem mostrar aí, imprimi a foto desse menino e colei no meu caderno. E aí eu escrevi assim, né, um dia eu vou estudar nessa escola. No mesmo caderno que tinha a foto daquela família, eu sempre fazia isso, gente. Eu tenho um monte de caderno lá na minha casa, dos meus sonhos. Aí, eu entrei em contato com a escola, precisa fazer o quê? Para estudar aqui, envia um portfólio, faz tem que fazer uma entrevista, tem que fazer uma prova de proficiência internacional de inglês. E todo esse processo, eu tava ali fazendo os processos e não falei para eles que eu não tinha dinheiro para pagar o curso. E eu passei no processo. Recebi a carta de aceite da New York Film Academy. E aí, o que é que eu fiz, gente? Eu comecei a escrever
matérias de jornal como se eu estivesse sendo entrevistado, falando que eu ia estudar em Nova York, contando a minha história. Aham. E eu fui batendo de porta em porta em todas as editoras de jornais. E eles começaram a divulgar a minha história. Então as matérias que eu tenho todas as matérias em casa. Eu tenho uma pasta com mais de 30 matérias que eu já saí, assim, na minha carreira. Aham. Antes, na época, era jornal impresso. E aí as pessoas começaram a contar a minha história, me chamaram pra TV, me levaram pra rádio, veio o Jornal à Tarde, que é um jornal bem forte na Bahia, veio de Salvador, pra me entrevistar. E a matéria o headline era Garoto da Periferia é aceito na Academia de Cinema de Nova York. E aí, isso... Caraca, agora tá acontecendo. Eu vou fazer uma vaquinha, né? Aham. E aí eu fui pra TV mesmo, sem vergonha. Gente, eu preciso da ajuda de vocês, eu preciso conseguir esse dinheiro pra estudar nessa escola. Fiz um vídeo em inglês e um vídeo em português, contando a minha história. Divulguei em todas as redes que eu pude, na época era Facebook. Fui até bloqueado pelo Facebook, porque eu mandava no DM de pessoas que não Acharam me que você era seguiam. spam. Pensava que era spam. Eu fiquei, tipo, eles me bloquearam durante 11 dias, que eu não podia postar nada. Aham. E minha campanha rodando. E aí, o que acontece? Eu recebi a carta de aceite, né? Tem até uma matéria de jornal bem bonita, assim, que se quiser botar aí também, eu tô assim com o braço aberto, assim, na rua da minha casa, e o título é assim, Thiago Rocha vai realizar o sonho de estudar cinema em Nova York. Que é uma foto bem emblemática, né? Um jornal preto e branco, é bem legal. Sim. Resultado, gente, eles falaram, Thiago, você tem até o dia 30 para pagar o curso, né? E eu já estava, 30 de novembro, tá? Aham. Então já estamos em novembro, quando essa carta chegou, Certo. e eu comecei a fazer minha vaquinha. Aconteceu o quê? Que chegou dia 30, quanto é que eu tinha de... O pessoal começou a doar. Pessoas que eu nunca vi na minha vida me ajudaram. Eu tinha 6 mil reais. 30 de novembro. Precisava de quanto? Ah, filho, eu precisava de quase 100 mil. Eu tinha 6 mil reais no dia 30 e eu tava, na minha cabeça, assim, né? É muito jovem ainda, né? Eu tinha o quê? 23 anos. Sim. Eu tava preocupado como é que eu ia devolver o dinheiro das pessoas. Porque as pessoas me viram na TV. Eu tava com tanto medo de ser uma farsa, né? Hoje as pessoas fazem isso de forma gratuita na rede social, mas sem medo nenhum. pra você entender, assim, a formação que eu tive dos meus pais de honestidade, o que me machucava mais era o medo de como é que eu devolver o dinheiro das pessoas e as pessoas acharem que eu tava enganando elas. Não era nem se não desse certo, Aham. porque eu não sabia quem foi que deu o dinheiro. E chegou esse último dia 30 de novembro, eu fui levar o almoço do meu pai. Eu levava uma marmita, né, pra ele. Eu fui de bicicleta e tava um dia ensolarado, bem bonito. Do nada começou a chover, assim, sabe? Assim, ó. E aí eu parei pra me abrigar debaixo de uma barraca de verduras. Tinha uma senhorinha vendendo verduras. E aí ela olha pra mim e fala assim... meu filho, quando Deus quer, assim, né? Ele manda chuva de onde não tem. Aí, cara, quando ela falou aquilo ali, parecia que foi uma mensagem de Deus, assim, pra mim. E eu fiquei repetindo assim, quando Deus quer, manda chuva de onde não tem. Manda chuva de onde não tem. Levei a marmita pro meu pai, voltei pra casa. E eu passei o dia assim mesmo em oração, assim. Meu pai, eu lembro que antes de sair, né, para o trabalho, meu pai entrou no quarto, ele viu que eu tava muito preocupado, ele olhou pra mim e falou assim, filho, se eu tivesse qualquer dinheiro no banco eu te dava, eu não tenho nada pra te dar. Aquilo ali quebrou meu coração, assim, né, que eu vi no olho de um pai o peso de ele não ter essa estrutura pra dar pra o filho, né, e aquilo ali marcou, assim, esse momento, o olho daquele pai, sabe? E nessa época eu nem sabia da história da vida dele, mas eu falei, não, pai, fica tranquilo. E ele falou assim, eu até tentei ver se eu conseguia emprestado com o Moisés, que era um vizinho que a gente tinha, que ele tava para vender um terreno, e ele viu se essa pessoa podia emprestar e tal. Mas não conseguiu vender, enfim. E aí a única coisa que eu tinha era a minha fé, porque tudo que eu tinha para fazer eu fiz, gente. Eu fiz o vídeo, eu fiz a campanha, eu aprendi inglês, eu entrei em contato com a escola, eu passei no processo, eu fui para Salvador fazer a prova do TOEFL, eu tirei a nota básica para poder entrar na escola, eu fiz tudo. Tinha tudo, cara. Né? Mas tem coisas que às vezes não depende mais da gente, né? E tudo que eu fiz exigiu de mim uma energia comunal. Porque não é fácil você continuar acreditando quando os nãos continuam batendo na porta, né? E mais uma vez, quando você não vê ninguém de onde você vem vencendo, acreditar que você vai ser o primeiro é difícil. Mas nesse dia acontece algo meio que diferente, né? Nessa época eu já tinha computador em casa, né? Eu me formei, eu fiz toda a minha universidade sem computador, então eu tinha que fazer os trabalhos na universidade. Mas nessa época eu já tinha internet e computador. E então,
No final da tarde, eu ouço aquele assovio do MSN. Sabe quando você recebia e-mail antigamente? Né? Era tipo que era uma corujinha, né? Era um pássaro e tal. E aí eu recebo esse assovio lá e eu falei, nossa, chegou um e-mail. Quando vê New York Film Academy, eu falei, nossa, eles vão dizer que acabou o meu prazo. Né? O dinheiro que eu tinha ganhado tava na conta no Brasil, né? Nem tinha nem convertido para dólar, nem sei quanto é que R$6.000 ia dar. E aí o e-mail tava assim, o início do e-mail, né? Seja bem-vindo à Academia de Cinema de Nova York. Obrigado pelo seu pagamento. Aqui está anexado o recibo de pagamento. Caraca. Suas aulas começam tal data. Se tiver qualquer dúvida, fique livre nos contactar. Aí naquele momento que a gente para e... Deixa eu ler de novo. What's going on? Deixa eu ver se é pra mim, peraí. Tiago Rocha de Jesus. E naquele momento ali, a minha mãe estava em casa e eu falo para ela, mãe, aconteceu um milagre. Alguém viu meu vídeo, ou alguém pagou a escola, não sei, mas alguém pagou minha escola. E aí eu perguntei, a mãe respondi, mas eu não paguei o curso. Ele falou, uma pessoa aqui nos Estados Unidos assistiu seu vídeo, ligou pra gente e pagou o seu curso. Nossa. E aí nessa mesma semana eu falei, mas quem foi essa pessoa? Essa pessoa me liga pelo Facebook, FaceTime. E essa pessoa, ela tava na foto que tava colada no meu caderno. Ele era uma criança naquela foto que eu tinha, né? E hoje já era adulto. E ele assistiu meu vídeo e ligou pra escola e pagou. Ele era filho dessa família que meu pai construiu a casa deles, antes de eu nascer. E aí ele pagou a escola e eu abraço minha mãe, a gente chora junto. E ela fala, filho, eu te falei, pra gente é mais difícil, mas eu sabia que você ia conseguir. E ali a gente se abraça, celebra, comemora, mas a alegria, ela durou pouco, porque mais um medo voltou. Ele pagou o meu visto, ele pagou o meu curso sem eu ter o visto. Não, ele pagou 100%. Até a escola fala que se você pagar e seu visto for negado, eles não vão devolver o dinheiro. Por isso que você tem que fazer antes o processo. E aí vem o maior medo da minha vida, né? Agora, com tudo pago, e se meu visto for negado de novo? E isso foi dia 30 de novembro. Antes para você fazer a entrevista do visto, você tinha que ter 2 dias disponíveis. Um para tirar foto, outro para fazer a entrevista. Hoje já consegue se fazer tudo num dia só. E eu tinha que conseguir uma vaga em dezembro para fazer a entrevista do visto. E dezembro é um mês muito concorrido. E aí, quando eu entro no site, tinha uma data que era tipo dia 10 de dezembro. A única data. Só que a escola tinha que enviar um documento pra mim chamado I-20, que é um documento físico para você levar para a entrevista do visto para comprovar que você vai estudar lá. A escola? É a escola. Não pode ser e-mail. Tem que ser um documento físico assinado. E a escola falou que era o prazo de mais ou menos 2 semanas para o documento chegar. Só que a única data disponível para o meu visto era dia 10. Nossa. E aí, o que é que faz? Eu perguntei, não tem como adiantar, não tem alguma coisa? Não tem, infelizmente não tem. E eu lembro que eu sempre fui uma pessoa de muita fé, como eu falei pra vocês. Ainda quando eu tava na universidade, meu pai comprou aquela caixa de correio que prende no portão pra botar as correspondências. E aí, eu comecei a fazer uma coisa que era assim, ó. Toda vez que eu ia pra universidade, eu colocava a mão naquela caixinha e eu falava, um dia meu convite vai pros Estados Unidos, vai chegar por aqui. E eu criei meio que um ritual. A primeira vez que eu fui ao cinema, também assisti um filme, quando acabou o filme, eu tinha 12 anos, eu corri lá na tela e colei minha mão na tela. Falei, um dia eu vou estar aqui com um filme meu. Quando meu filme foi exibido na minha cidade, eu escolhi aquela sala em específico para eu assistir o meu filme. Naquela mesma sala que eu toquei a tela. E até hoje eu faço isso. De tocar nas coisas e falar, sabe? E visualizar e co-criar. Então, eu agendei a entrevista do visto, mesmo assim. Vai que chegue antes, né? Gente, comprei as passagens, paguei a entrevista do visto e esse documento não tinha chegado. Chegou o dia, na minha cidade não tem aeroporto, então eu tinha que contratar alguém para me levar para o aeroporto. Chegou o dia de viajar para Salvador para fazer a entrevista do visto e pegar o passaporte e ir para Recife. Era mais ou menos eu tinha agendado, o cara ia me levar para o aeroporto às 11 da manhã. 7 horas da manhã, 8 horas da manhã, 9 horas da manhã, e o relógio parecia... Cada minuto que passava, eu tinha crise assim, de ansiedade, assim, meu coração ficava assim, ó. E eu fiquei sentado na varanda da casa.
esperando, porque eu tinha uma fé que ia chegar esse negócio. Gente, deu 10 horas da manhã, 10h07, pra ser mais exato. Chega um motoboy na porta da minha casa com esse documento. Caramba. Qual a Thiago. chance? E até hoje eu tenho esse envelope guardado na minha casa. Uhum. Um envelope duro. E ele botou esse envelope no mesmo lugar, onde eu botei minha mão várias vezes. Eu pego ali... porque pra mim tem que ser tão difícil. Vamos pra Recife. Entrevista do visto. E aí, a pessoa que me atendeu não foi a pessoa sorridente da outra vez. Foi uma mulher. A minha entrevista durou 20 minutos. Ela me entrevistou tudo em português, depois tudo em inglês. Eu levei as matérias de jornal. Ela queria entender por que eu estava indo estudar cinema. Ela não conseguia entender por quê. Se eu era professor, por que eu estava indo estudar cinema? E no final ela olha pra mim e ela fala: que bom que hoje você disse a verdade. Seu visto está aprovado. E aí eu saio correndo do aeroporto, do consulado, com medo dela mudar de ideia. E aí, nossa, foi uma... Eu não consegui chorar naquele momento, porque eu fiquei em choque ainda. Aham. Mas aí eu sentei na praça, assim, perto do consulado, e eu senti todo aquele flow, assim, liguei pros meus pais, falei a história, todo mundo celebrando. E aí, a Nova York chegou na minha vida assim. Eu ainda não tinha onde ficar, nem as passagens, mas a minha história passou na TV, um casal de empresários me deu as passagens, e desses americanos que eu fui intérprete, teve um ano que veio uma pessoa de Nova York, eu entrei em contato com ela, eu fiquei na casa, ela falou que podia ficar na casa dela sem pagar nada, e dia 31 de dezembro de 2023, Thiago Rocha embarcou para Nova York. Caramba. Na virada do ano ainda. Eu Do jeito que tava dava. literalmente Aham, tenho sério? até champanhe. Que doido. Consegue falar alguma coisa agora, Não, né? pode ir. Que tá. Sem a menor condição. Caramba, Thiago, que momento lindo, que legal. Realmente parece um filme a história. E eu acho que seria muito fácil pra você chegar aqui onde você tá hoje e contar uma história de sucesso mais linear, uma história mais arrumadinha, né? Pra colocar onde você está hoje. E acho muito importante que todo mundo ouça cada uma dessas etapas, cada uma Com dessas certeza. portas fechadas. Porque você precisou de muita persistência. Você tinha tudo, você estava pronto. Estava qualificado, você teve as oportunidades certas, mas às vezes faltava só um dinheiro, faltava um detalhe. Eu acho que tem muita gente nesse quase e que precisava ouvir essa sua história hoje. Tem um poema do Mário Quintana que eu sempre lembro, que o personagem do poema, em determinado momento da vida dele, ele tem um quadro dele criança, e ele começa a encarar esse quadro e ele vira o quadro para a parede, porque ele não tem certeza se ele, menino, teria orgulho de quem ele é hoje. Ele não tem certeza se ele, criança, como que essa criança estaria olhando pra ele hoje. Então ele vira o quadro, porque ele tá nessa incerteza. Eu tenho certeza que você jamais viraria esse quadro hoje, que eu acho que você se comunica muito bem com o Thiago criança, você tá sempre relembrando do seu sonho, né? Como é que pode você lá com 12 anos de idade construindo essas camadas que você trouxe hoje, né? Então, assim, foi surreal ouvir isso aí. Olha, Fala assim, gente, se alguém isso? ainda tem dúvida, né, se que o estudo, a perseverança, os planos e respeitar esse processo abre portas, acho que agora, depois dessa história, eu me emocionei muitas vezes aqui, Sim. porque me vi muito na história também, mas é isso, assim, se você tá escutando, assistindo, se identificou, ou conhece alguém que também tá nesse processo, cara, compartilha, manda isso aqui pra essa pessoa, porque às vezes o que ela precisa é isso, conseguir escutar de alguém de que o processo funciona. Ele é mais difícil, ele pode ser um pouco mais demorado, mas ele traz resultado. Traz. Quando você respeita o processo, quando você não pula as etapas, não tem como não ter resultado. Sim. Essa é a realidade, né? E até indo mais à frente, né? Você foi para Nova York, teve todos os seus processos lá também. Você comentou sobre a questão de ter feito letras com foco em inglês, né? E a licenciatura, acho que para quem não sabe ainda, a licenciatura é quando você vai para dar aulas, né? Ser o professor, a pessoa que vai ser formadora de opiniões das outras, né? E é uma área também que as pessoas buscam bastante, né, Thiago? O que você vê hoje dessa área, dessa profissão? Quais são as oportunidades que essas pessoas podem ter, olhando para essa parte também, né, de licenciatura, e o que você trouxe para nós? Bom, eu entrei na universidade pública, né? Universidade Estadual de Feira de Santana. E eu lembro que tinha na época, a universidade... Era 2 caminhos que você tinha, assim, dentro do meu ciclo, né? De convivência. Ou você vai para o concurso público ou você vai para a universidade, né? Pelo menos, eu tive a sorte também de... Embora estar num lugar periférico, eu participava de um projeto social que
tinha muito esse fomento à educação, né? E quando eu fui para letras, é porque eu gostava muito de inglês, né? Não era nem que era meu sonho ser professor, tá? Mas eu acabei me encontrando muito nessa carreira, porque eu sempre gostei de ensinar, e eu sempre fui aquela pessoa que as pessoas vinham atrás de mim para ensinar alguma coisa. Eu era o líder da sala. Todas as escolas que eu estudei, eu era o líder. Representante. Né? Eu era o representante. Se tinha algum congresso de estudantes, a diretoria ia me escolher para eu ir. Se era para falar no auditório, eu era essa pessoa, né? Então, eu sempre gostei desse lugar de orientar as pessoas, de ensinar. Então, quando eu entrei na universidade, eu vivi um outro universo bem diferente do meu, porque eu acabei tendo que conhecer outros universos, outras pessoas, outras formas de pensar que eram de bairros, de vivências diferentes. Mas a universidade foi extremamente poderosa e potente na minha vida, porque eu aprendi a me comunicar melhor, né? Eu tenho um raciocínio crítico mais aguçado, entender de cultura. E como eu vivia numa bolha, né? Então a universidade me trouxe esse arcabouço, esse repertório, né? Que eu posso entrar hoje e falar 1 hora aqui com vocês no podcast, como eu posso ir dar uma aula ao vivo para Giovana Eubank e o Bruno Galhaço, como já dei para eles num podcast com eles, ou quando eu vou para a TV e eu sento ao lado de algum apresentador e eu consigo tocar junto, né? E eu sei que isso tudo foi construindo na universidade. E o meu amor por cinema também nasceu lá. Então eu era voluntário da TV da universidade, eu era voluntário de um projeto de pesquisa de cinema. Então eu li todos os livros de cinema da universidade, pra você ter ideia, eu li todos. Então assim, eu participei de programa de iniciação científica, né, que eu era pesquisador da FAPESB em roteiro audiovisual. Então acabou que eu encontrei um universo muito grande ali dentro, para além do que eu fui estudar. E essa é uma coisa bacana da universidade, que às vezes você acha que você vai lá estudar uma disciplina e lá você se conecta com outros universos que vai te dar um outro norte para tua vida, né? E fora as conexões que você pode criar. E eu acho que hoje a gente tem um universo que muita gente não acredita no poder que a universidade tem na vida da pessoa, porque elas querem essa promessa de rápido e sem esforço, né? Mas, gente, tem coisa mais legal do que você sentar com uma pessoa que sabe falar bem, Ai, coisa mais gostosa, que né? entende do que fala. E que gosta das mesmas coisas que você gosta, né? Você cria esses interesses mútuos. A Exato. conversa é uma delícia, né? Que tem domínio do que fala, né? Que tem leitura. Gente, eu acho isso incrível. Eu sempre achei muito bonito. Quem é assim, eu pago o pau e eu admiro, né? Então, para além do que é a profissão, deixar isso bem claro para a galera de casa, que a universidade ela vai te abrir um universo que a escola tradicional é o início, é um pontapé inicial, mas a universidade ela meio que ela encapsula muitas coisas que são importantes, né? E eu acho que eu vi dentro da internet uma possibilidade de utilizar o que eu transformei como profissão em um produto digital que me dê uma escalabilidade muito grande para poder falar com milhões de pessoas, né? E poder construir o acesso à educação, né? De uma forma que não depende de eu estar dentro de uma sala de aula física dando aula para 30 alunos, né? Então, acho que a grande sacada do momento é você ser um ótimo profissional da sua área e colocar esse conhecimento também a acesso do público através da internet. Conseguir fazer essa tradução, né? Exatamente. Então, assim, eu sigo muita gente que é especialista em uma área e que tem uma rede social forte, que entrega conteúdo de valor para as pessoas ali dentro, né? E essas pessoas, muitos continuam trabalhando na sua área físico, outros acabam migrando e ficam só no digital, outros têm mentorias, outros têm programas, outros criam produtos, enfim. Mas é uma sacada muito legal, assim, para quem está entrando nesse universo agora. Já entra na universidade pensando em documentar o teu processo para que quando você sair, você já tenha um posicionamento, já tenha públicos que já estão acostumados em ouvir o que você tem para falar, porque quando você tiver o produto, vai casar muito bem, né? E eu acho que façam-se a universidade. Eu quero que meus filhos façam universidade também. E a educação tem que ser levada a sério desde de berço, né? Muito Então, por isso que eu incentivo muita leitura. Meus filhos, meu filho ama ler, o Kevin, e eu tô sempre nesse lugar. Então, eu acho que fazer letras, ser professor é um desafio no Brasil, né? É um desafio real, mas também não tem sabor maior do que você encontrar um aluno e te falar, nossa, obrigado.
Olha onde eu tô. Uhum. Eu encontrei outro dia na fisioterapia um aluno meu que tá trabalhando Que pra legal. multinacional. Ele falou, nossa, Que legal. teacher, nunca imaginei que eu ia te encontrar aqui hoje. Eu tô trabalhando na multinacional e o inglês foi realmente o que precisava pra fechar meu processo seletivo e tal. Então, Que legal. é muito bom. A faculdade é realmente esse espaço de ampliar a sua mente. Muitas vezes a gente escolhe um curso pensando em atuar numa coisa específica. Você entra na faculdade e você vê a quantidade de opção que você tem para atuar em áreas que você pode explorar. Eu espero que quem esteja ouvindo a gente tenha se inspirado na sua história a ponto de se enxergar nesse espaço da universidade. De perceber que, às vezes eu só preciso de uma chance, eu só preciso de um detalhe para me ajudar a entrar e explorar esse mundo. Perfeito. Né? Eu só queria lembrar o pessoal que tá ouvindo a gente, se tem essa vontade de fazer faculdade, de estudar, de ir pra cima, de mudar de vida como o Thiago mudou, a gente vai deixar aqui na descrição um link pro site da Quero Bolsa, que tem Exato. milhares de bolsas de estudos em diversas faculdades no Brasil inteiro. São bolsas de até 95%, então são valores muito acessíveis que dá para você começar a estudar, acender essa chama da educação como transformação de vida. Então deem uma olhada aí, acreditem nesse caminho, a faculdade é um caminho seguro, é um caminho firme pra gente mudar de vida, né? Perfeito. Exato. No site da Quero também a gente tem uma página onde a gente explica os cursos. Então, assim, será que eu tenho dúvida se eu vou pra licenciatura? Pô, lá a gente tem essa informação. Então, é bom também da galera conseguir acessar pra entender qual passo que elas vão dar. E até falando em letras, Thiago, você vai ter um livro, né? 2026, foi a Feira de Livros da Bienal da Bahia, né? Me conta, o que vai ser o livro? Vou ter que como refazer tá a apresentação aqui, colocar autor, Autor, escritor, exato. vai ficar mais maior, mais vírgulas. Exato. Nossa, eu sempre tive vontade de escrever, né? Na verdade, eu sempre escrevi, só que eu nunca publiquei, né? Mas eu tenho vários livros que nunca foram para as bancas, nem para as livrarias. Mas foi um momento assim, eu decidi que esse ano eu ia fazer essa história, escrever esse livro. É porque, olha como eu tava pensando, né? Eu tava falando, nossa, mas eu acho que ainda falta um grande fechamento para essa história. Eu fiquei assim, pensando, né? E aí um amigo meu falou, Thiago, a sua história tá completa. Se você viver um outro capítulo, depois você escreve um outro livro. Pois é. Né? Porque eu queria focar essa narrativa que eu fiz aqui pra vocês, é a história do meu livro, né? E o nome do livro é O Sonho Não Acabou. Pronto, agora eu vou ter como chorar também em cima do livro. Já deu certo. Então eu queria muito fomentar sonhos de pessoas que são improváveis, que acreditam também no poder da educação e que desejam, e que acreditam que tem algo bonito para compartilhar com o mundo, mas que estão precisando daquela porta abrindo, né? Então, é a minha história, a trajetória. Então, eu fiz o livro em formato de narrativa de filme. Então, é como se fosse um roteiro de um filme. O livro é visual, é emocionante. Então, a gente traz muito disso, assim, desse core. Eu tô muito feliz e animado para as pessoas poderem ter acesso. Já fechei com a editora, vai estar em todas as livrarias do Brasil. Então, nossa, vai ser muito emocionante passar no aeroporto e ver meu livro. Com certeza. Vai ser emocionante também pra gente que vai ler. Pô, com certeza. Vai ser um sucesso. Achei legal que você falou que talvez você lance na Bienal da Bahia, né? Então você vai até lá, de onde você veio pra lançar esse livro. Acho que tem muito importante você fazer vai ser top. Forte. Tá na minha terra. Vai ser ótimo. Bom que eu já aproveito com o meu acarajé. Ai, que delícia. E você estava comentando agora há pouco sobre essa questão também do inglês e desse ponto que foi um diferencial pra você. E a gente percebe que o humor é uma das formas como você acessa as pessoas, né, pra ensinar. E eu acredito que isso aproxima bastante. E pra muita gente é difícil aprender o inglês. Eu também fui aprender o inglês de uma forma muito tradicional. Foi muito difícil, foi muito complicado. E eu queria entender como que você usa esse humor para quebrar um pouco dessa dificuldade, né? E fazer com que esse idioma, tão pedido nos processos seletivos, nas faculdades, enfim, consiga chegar até essas pessoas com tanta dificuldade, né? Eu acho que, assim, o aprendizado, ele precisa ser conectado a algum tipo de emoção para ele ser memorável, né? Então, por isso que quando a gente vai para o início da educação de base, né? A gente pensa lá no kindergarten, né? Nas bases mesmo infantil e maternal, um grande core desse processo, desse material pedagógico é baseado em histórias. Porque histórias, elas ajudam a fixar os conteúdos e os conceitos. Então, às vezes, a criança ela vai ouvir uma história sobre respeito para a professora trabalhar essa temática, né? Então, é a forma como nosso cérebro, como nós humanos nos conectamos. A gente ouve uma boa história. Perfeito. Então, quando eu trouxe o humor para esse universo de educação, nada mais é do que fazer as pessoas sentirem algo através de uma historinha que elas vão se identificar, elas vão dar risada, vão achar divertido e no final vão sair com um aprendizado. Sim. Né? É muito mais fácil do que eu chegar
e fazer uma lista 10 formas de falar de nada em inglês, né? Uhum. Ok, é um conteúdo direto ao ponto, às vezes eu faço também, ok. Mas as pessoas me conheceram na internet por esses conteúdos que as fizeram Sim. sentir algo, né? Eu lembro que um dia eu tava indo para os Estados Unidos ano passado e a aeromoça, quando ela me viu, ela deu um pulo para trás. Você tá aqui, eu não acredito, eu assisto o seu vídeo do Diogo Natan. Aí que eu tenho uma série lá dos caras que me tiram no currículo e tal. E aí ela ficou Muito super bom emocionada em me ver, assim, foi muito divertido, assim, ver a reação dela. Eu nunca imaginei que eu ia conhecer alguém, assim, nesse universo assim, no avião e tal, assim, né? Então, assim, a gente vê muita gente que vem falar com a gente... Nossa, que legal seus conteúdos. E me conta o roteiro favorito deles, né? Uhum. Porque significa o que que fixou, né? E a Sim. pessoa gosta de aprender de forma leve. Então, acho que o inglês é uma coisa tão massa você aprender outro idioma. É desafiador até a gente encontrar um método que quebre essa ideia de que é algo rígido e travado. Mas é tão legal porque quando você aprende um idioma, você tá aprendendo cultura. Você tá aprendendo como as pessoas se relacionam. E é diferente da sua forma de se relacionar. Você fala sobre gostos. Nossa, é muito massa. Então, eu amo muito, assim, os filmes americanos. Tem muitos artistas de música que eu gosto muito. Então, eu juntei tudo, assim, que eu gosto. Cultura pop ali, com inglês, com humor. E tento entregar um conteúdo que seja leve e maratonável, né? Eu quero que as pessoas entrem no meu perfil e assistam os vídeos tudo, né? Ai, não é difícil, tá? Não é facinho de acontecer. A gente Fica vai andando perdido. ali. Exato. Ai, mas que bom. E, Thiago, você fez sua formação, né? Terminou a sua formação ali principal, mas você continua, né, nessa jornada. É uma pós, é uma especialização, enfim. E tem pessoas também que gostariam de seguir esse mesmo caminho, né? Então, o que você diria para quem também não está olhando apenas para a formação básica, que seja um bacharel, uma primeira faculdade, mas está buscando uma especialização, uma pós? O que você diz aí para essa galera? Bom, eu acho que o conhecimento ele pode se tornar obsoleto se a gente não continua fazendo updates e não continua buscando novas formas de pensar. Até porque a ciência ela está sempre evoluindo, né? A forma de ensinar inglês, quando eu tinha 9 anos, muitos métodos passaram por transformações absurdas, né? Então, se a gente acha que só pelo fato de eu ter feito a universidade e aí eu vou ficar atuando com aquela mesma forma que eu aprendi ali a minha vida toda, você vai acabar se tornando um profissional desatualizado. E aí vai chegar uma pessoa que tem mais eager to learn, né? Aquela vontade de aprender e de se atualizar e se aperfeiçoar, que vai ter uma linguagem mais acessível, uma linguagem mais atual e que vai acabar cravando mais espaços, né? Então, acho que a universidade é um primeiro passo, mas existem outros passos que você pode tomar para continuar se aperfeiçoando e se tornando o melhor profissional que você puder ser. Porque no final do dia, a gente pode ter 1000 médicos, né, formados, mas a gente nunca vai esquecer daquele médico que atuou numa dor que a gente tinha, que soube lidar com a gente, se comunicar e que resolveu o nosso problema. Aquela pessoa vai marcar a gente, né? E essa pessoa que sabe fazer isso, eu tenho certeza que ela se preparou para poder fazer isso, né? Então, eu acho que tem uma coisa muito legal. Eu não sei se no Brasil já está tendo, que são os mestrados profissionais, né? Que é um mestrado, ele não é muito focado na teoria, né? Vamos supor que você não vai estudar um conceito, você vai estudar mais a prática. Então, por exemplo, quando eu estava quase para fazer um mestrado nos Estados Unidos, aí eu já estava no processo mesmo e a pandemia deu lockdown, a que teve, né? E eu já estava em processo em algumas universidades que ia fazer um mestrado profissional dentro da área de cinema também, né? Que seria um outro passo. Mas existem programas que têm essa abordagem mais mão na massa, hands-on, que você pode buscar se você talvez não queira ser uma pessoa pesquisadora e quer falar só de estudar, ler e escrever, né? Mas se você quer colocar mais a mão na massa, tem muitos programas como esse. Eu tenho um amigo que ele cresceu no mesmo universo que eu, e o menino é um crânio, gente. O menino, todos os concursos que ele fez, ele passou. Hoje ele é professor da Federal, já está no pós-doutorado, o menino tem 34 anos. Nossa. Isso. Eu falei, ó, Isso, haja disposição. tua cabeça, meu Deus, assim, abaixinho, assim, você olha, parece um menino de 17 anos, né? Por isso que eu chamo de menino, né? Mas ele já é um homem. Mas assim, cara, absurdo o tanto de vontade que esse
esse rapaz tem de continuar se atualizando, escrevendo. Ele foi falar num evento da ONU em Nova York. Ele foi convidado para falar no evento da ONU em Nova York, né? Então, acho que essas especializações, pós-graduação, tem muitos programas também do governo que você pode tentar fazer algum programa fora também, né? Você pode começar... Tem muitas universidades que têm parcerias com outras universidades fora, então você pode fazer início do seu mestrado no Brasil e tentar fazer a segunda parte lá fora. Enfim, só tenta e vai. Continua se aperfeiçoando e vai atrás de mais conhecimento. E tá tudo bem também mudar de carreira, tá? Às vezes as pessoas acham, nossa, eu entrei em psicologia, vamos supor, eu entrei em psicologia... Mas no meio do caminho eu percebi que eu gostava muito de uma área totalmente diferente. Mas eu já me formei e eu não vou jogar fora meus 4 anos. Não é que você vai jogar fora. Ali foi uma parte que te construiu até aqui e eu tenho certeza que o que você aprendeu aqui você vai poder usar nessa outra, mas tá tudo bem começar do zero, mudar uma carreira, fez uma faculdade, faz uma outra, tá tudo bem, né? Não tá tudo bem ficar parado. É isso. Exato. Vai ser escada esse conhecimento, né? E você até comentou falou pra galera estudar inteligência artificial. Quando a gente quer se especializar muito em algo, tem várias áreas como a IA que ainda não entraram com disciplinas tão profundas dentro dos cursos. Então, você vai encontrar essa especialização em um curso livre, numa pós... então, Exato. Tem áreas que você vai descobrir, acho que tenho certeza que quem vai passar pela universidade ainda vai perceber, putz, eu gosto muito dessa área, a disciplina na universidade aqui sobre essa área é 1 semestre e eu vou precisar de algo para me especializar, para ser mais especialista nisso, né? Então, é muito leque pra gente continuar estudando, aprendendo. Né? Exato. E, Thiago, se um aluno seu chega em você e fala, professor, estou pensando em desistir porque não tenho tempo nem dinheiro para continuar esse curso, essa faculdade... O que você responderia pra essa pessoa? Vamos aqui, meu filho, senta aqui. Deixa eu contar minha história aqui. Volta aos 30 minutos do podcast aqui, ó, ouve de novo. Deixa eu contar minha história aqui. Desistir é assim, eu lembro que há 3 anos atrás, tudo isso aqui que eu tô contando pra vocês, assim, a minha grande ascensão, mobilidade social e tudo, tem 4 anos pra cá, né? Então é basicamente recente, né? Quando as coisas começaram a engatar e acontecer. Mas nesse processo de transição eu tive uma grande oportunidade de trabalhar num grande set como diretor de um grande projeto e eu tive um problema assim de emocional, sabe? Bateu muito pesado assim em mim a síndrome do impostor. E eu pensei em desistir. Era uma oportunidade que muitas pessoas pagariam para ter. E foi colocada no meu colo. E naquele momento, quando me vi num set dirigindo 60 pessoas, tendo que tomar decisões, e às vezes as coisas não iam como a gente planejou. E o set é uma caixinha de surpresa, né? A gente nunca sabe como é que vai ser, se os atores vão estar no dia bom, enfim. E eu mandei uma mensagem pra minha irmã e falei, nossa, eu tô com muita vontade de desistir. Ela falou, Thiago, escolha o seu difícil. E aí eu falei, nossa, o meu difícil é continuar, né? E aquilo ali ficou comigo, né? Eu acho que desistir é um passo mais fácil, mas você nunca vai saber o que tua vida poderia ter sido se você não tivesse escolhido ficar mais um dia. O meu primeiro vídeo para viralizar, se eu tivesse desistido um dia antes de ter meu viral, eu não estaria aqui sentado nessa mesa hoje. Eu estaria em Feira de Santana ainda. Exato. Né? Então, se eu tivesse desistido um dia antes de postar o vídeo que fez alguém assistir o vídeo e pagar meu curso. Se eu tivesse desistido no primeiro visto negado. Não tô romantizando, gente. Não é fácil. E é muito difícil ter que falar isso pra pessoas que não entendem, não têm consciência de classe, não têm consciência social. É muito difícil explicar isso pras pessoas. Sim. Não é romantizando. Não é só dizendo... acredite que vai dar tudo certo. Não é meritocracia nesse lugar de faça que com certeza vai dar certo. A gente já sai na corrida com muito peso nas costas. É como se tivesse que entrar numa largada de uma maratona e já botar a mochila bem pesada nas costas da gente, quando tem um monte de gente que tá com o tênis ideal, tá com a roupa ideal, que se alimentou bem, que dormiu bem, que tá com a cabeça bem. A corrida não é igual. Mas, gente, não tem gosto mais especial do que chegar na linha de chegada sabendo que você foi e você carregou tudo aquilo que muita gente teria desistido no primeiro passo e você chegou lá. E quando você chega, isso tem um sabor, tem uma sensação muito poderosa.
Porque pessoas que não estão nos lugares de mais privilégio na sociedade, quando elas fazem universidade, elas não carregam só ela. Elas carregam o sonho de uma família. Quando um filho de um pobre, como o filho de um periférico, quando o filho de um favelado sobe num palco de universidade para receber o seu capelo, o seu diploma, ele carrega a história de muitas pessoas que tiveram que colocar muitas pedras para que um dia você levantasse seu diploma e falasse: Tiago, parabéns, você está formado pela Universidade Estadual de Feira de Santana. Eu me arrepio porque eu lembro de quando eu subi no palco e eu recebi o meu diploma. É muito poderoso, é muito forte. Porque quando você vem de uma realidade social que na rua que eu morava tinha 5 meninos, dos 5 só estão vivos eu e meu irmão. E meu irmão é petroleiro e eu sou professor. Isso é muito poderoso. A educação me salvou. E por isso que eu tenho muito orgulho de dizer que eu sou o embaixador da Quero Bolsa. Eu tenho orgulho de falar para as pessoas e contar a minha história. E falar: gente, pra gente vai ser mais difícil. Mas se eu tivesse desistido, eu ia ter que fazer o que você falou desse poema. Eu teria que virar o quadro, porque eu não ia ter orgulho do Tiago que eu sou hoje. Então, eu falo isso de um lugar muito honesto. Assim, a educação salvou a minha vida e eu quero que ela salve a vida do máximo de pessoas que eu puder. E é isso. Demais. Demais, gente. Uma respirada, só vai voltar a pergunta, mas... Não, eu ia perguntar qual legado você quer construir. É, Eu acho que já respondeu. A gente queria fechar, né, falando disso, assim, desse legado que você gostaria de deixar como um realizador de Quero Bolsa, assim, mas acho que tá muito bem explicado, muito bem respondido, assim, foi demais. Olha, Tiago, agradeço muito por tudo que você trouxe. Eu acho que você trouxe muitas questões aqui que trazem a possibilidade da gente conquistar algo. Primeiro, sem romantização, eu concordo. E quando a gente não romantiza as dificuldades, a gente faz com que as pessoas consigam nos ver e entender que, nossa, é possível. Eu tenho essa dificuldade também, mas talvez eu consiga dar esse próximo passo. E aí, outras pessoas podem entrar em contato com o Tiago para tirar dúvida. Eu vou ler o livro do Tiago, porque provavelmente nesse livro eu vou me ver em várias páginas e eu vou saber que é possível. Então é muito necessário a gente contar. Então eu te agradeço muito por todas as trocas, por toda a história que você contou aqui pra gente. Eu incentivo muito as pessoas que estão nos escutando, nos assistindo, para colocar a sua história, para compartilhar mais uma vez, assim, num lugar de faça com que isso alcance mais pessoas. Vamos traduzir tudo isso que o Tiago acabou de nos trazer para esse digital, mas com alcance de mais possibilidade. Então, não só obrigada, mas parabéns também pra você, que a sua trajetória ela é incrível. Demais, eu acho que o Tiago, ele se torna referência pra muita gente, é uma história que a gente precisa ouvir. Eu tenho muita certeza que tem gente em casa que poderia se tornar referência como você, que tem uma história pra compartilhar, então acho que é essa troca que a gente tava esperando, né? Eu espero que as pessoas ouçam e venham falar com a gente e com você e contar as histórias que elas estão ouvindo. E eu acho que, assim, de novo, se acendeu em você essa chama de eu quero passar por isso, eu quero estudar, eu quero mudar de vida. Procurem acessos a isso, né? A gente tem muita bolsa de estudo disponível para você começar uma faculdade, uma pós-graduação, um curso para você começar alguma coisa, ir para prática. Então, acreditem nisso. É uma chance que às vezes você precisa para você começar e comece, né? Trilhar um caminho incrível aqui. Começa, foi muito bom. Obrigado pelo convite. Um beijo para vocês de casa aí que acompanharam até o final. E espero que a gente possa ouvir bons testemunhos de pessoas que se motivaram a partir desse papo e começaram o ano aí já com a cabeça livre e pronta para iniciar essa nova fase da vida, que é importante fazer uma universidade. Claro, com certeza. Massa. Seria incrível começar 2026 na faculdade que você sonha fazer, né? Então, pensem nisso. Então, Tiago, mais uma vez, muito obrigado. Laís, obrigado mais uma vez. É um prazer estar aqui do seu lado como co-host. E para fechar, eu gostaria de agradecer, como sempre, a equipe que está aqui trabalhando com a gente, que faz o Foco Certo acontecer. Vou citar alguns nomes aqui. Nós temos o Manuel Augusto Guto, que está na direção hoje do Foco Certo. Tem a Beatriz Silva, que é assistente de direção. Rafael Minas está como cinegrafista. Felipe Novaes é o operador de áudio.
Tem a Adriana, da Adrioli Camarins, que tá fazendo o catering, a recepção Delícia. aqui pra gente. Luiz Landim, que é assistente de produção do Foco Certo. Gabriela Santa, que foi a maquiadora, deixou a gente no jeito hoje. Mariane Pereira, nossa gerente de branding. E a Yara Mascarenhas, que é a filmmaker da Laís, tá aí também fazendo uns takes lindos hoje. Gente, muito obrigado, como sempre. E é isso. Obrigada, gente. Até o próximo. Show de bola.